Amigo, me desculpe, mas a primeira parte desse estudo não foi gravado. Espero que vocês compreendam. Fazendo a leitura, vai entender a conexão. Aí agora vai prosseguir. Mas eu estava dizendo que esse 8zinho que está aí, não, 5zinho ali, está se referindo a um livro do Haroldo Dutra, que ele faz fala, né, sobre essa pesquisa daí, que está sendo feita. Mas que, na tentativa de compreender, não se pode abandonar a inspiração. A imaginação que ele fala é a inspiração que a gente tem, às vezes, quando está estudando, né, algum assunto. É isso. Pode seguir, Bel. O historiador John P. Meyer, professor da Universidade Católica de Washington, um dos mais respeitados pesquisadores de assuntos bíblicos da atualidade, considera com muita propriedade que não podemos conhecer Jesus real através da pesquisa histórica, quer isso signifique sua realidade total ou apenas um quadro biográfico razoavelmente completo. No entanto, podemos conhecer o Jesus histórico. O Jesus da história, refiro-me ao Jesus que podemos resgatar e examinar utilizando os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica. Ficou claro? Ele diz que... Quer que eu releia? Eu acho. Acho que era bom. É porque eu tropecei várias vezes, então eu vou voltar daqui. O historiador John P. Meyer, professor da Universidade Católica de Washington, um dos mais respeitados pesquisadores de assuntos bíblicos da atualidade, considera com muita propriedade que não podemos conhecer Jesus real através da pesquisa histórica, quer isso signifique sua realidade total ou apenas um quadro biográfico razoavelmente completo. No entanto, podemos conhecer o Jesus histórico. Por Jesus da história, refiro-me ao Jesus que podemos resgatar e examinar utilizando os instrumentos científicos da moderna pesquisa histórica. Eu acho que ele está colocando dúvidas que a gente sempre vai ter. Então, mas ele está querendo dizer que é interessante. A pesquisa é interessante, entendeu? Porque hoje, no século no que nós estamos, a gente já tem muito material que não tinha naquela época, entendeu? Tipo assim, na época do iluminismo, por exemplo, quando todo mundo ficou discordando de muita coisa. Foi um passo à frente a discordar, porque até então o clero ele era como é que diz? Absoluto, né? Absoluto, isso aí. Era uma regra, né? Eu até anotei aqui, era uma regra que não se podia contrariar. Eram os textos chamados sagrados, e era sagrado, e quem não concordasse era pouca fé. A fé, discordar significava que a pessoa não tinha fé suficiente, não acreditava, né? Então, e aquilo eram regras que ditavam o quê? Rituais, né? Hierarquia, essas coisas que como se fosse regra da fé mesmo, né? E eles que eram, dizer assim, tudo. Ninguém podia... Quem não concordasse era até castigado, né? Punido, né? Como herege. Isso durou muito tempo. Quando chegou em 1700 e pouco, na época do iluminismo, que começou os grupos já se manifestarem contra, tomou essa coragem. Mas aí não tinha material. Hoje a gente tem até mais material, que a ciência vai evoluindo, né? Então a gente já tem material. Aí pesquisar significa não acreditar, desconfiar? Não, ao contrário. A gente vai se aproximar ainda mais. Como eu falei, né, daquela comparação, né, que eu falei, se eu conhecer um pouquinho mais da vida de vocês, de cada um, eu vou me aproximar mais de vocês. Acho que a amizade até aumenta, a admiração, entendeu? A intimidade, né? Eu acho que aproxima. É mais ou menos nesse sentido aí que eu quero dizer. A gente ter mais intimidade com Jesus, quando a gente souber mais sobre ele. Aí no item 2, já vai partir para Jesus à luz da doutrina espírita.
Os romances históricos de Emmanuel trazem informações notáveis sobre Jesus e sobre os 3 primeiros séculos do cristianismo. Importa considerar, como afirma o confrade Haroldo Dutra Dias, nesses romances, alguns dados das pesquisas históricas puramente humanas são confirmados. Todavia, muitas retificações são feitas. Exige-se do leitor exame cuidadoso, sob pena de serem divulgadas informações incorretas, apenas porque determinado pesquisador encarnado as defenda em suas obras. A propósito, Emmanuel esclarece em relação aos textos do Novo Testamento. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos dentro da crítica histórica para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como espantalho em todo o mundo. Histórias numerosas foram escritas, hipóteses incontáveis foram aventadas, mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão e ainda uma vez falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. A grandeza da doutrina não reside na circunstância de o evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João, mas está na beleza imortal que se irradia em suas missões divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e, em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem de marchar à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Olha, essa é uma fala de Emmanuel, né? Que tem nos ajudado bastante. E depois do que os pesquisadores sabem e descobrem, a gente tem uma outra fonte, né? Que vem através de Emmanuel, que são aqueles romances históricos, né, ocorridos, né, cujo a história ocorreu nos primeiros séculos. Então, quando é no século I, por exemplo, está muito ainda se comentando. Então, está muito mais perto da verdade, né? E aqui também, esse texto, ele chama atenção que o importante também é a essência da mensagem. Não é? É a mensagem, não é quem, né? Agora, Maria, uma coisa importante, em todo estudo de história, né, eu tenho alguns professores de história na família e eles comentam muito isso, que é uma coisa muito difícil você saber que aquela é a verdade, né? A gente estuda, e todo o tempo, até mesmo estudando a doutrina, eles falam sobre a relatividade das verdades humanas. Então, isso aí é o meu pensamento. Assim, com relação a esses estudos apócrifos, né, que geralmente a gente se refere a apócrifos como aqueles que não estão dentro do que a gente entende do evangelho, da nossa crença. Vai depender muito do objetivo de quem vai pesquisar, né? Porque a gente sabe que também existem pessoas que começam a pesquisa justamente com o objetivo de negar que aquilo tenha existido, né? Da negação é diferente o ponto de vista do... Qual é a ideia do pesquisador? Ele está estudando porque ele quer procurar a verdade ou porque ele quer negar o que todo mundo acredita? Até isso também é muito importante, né? Verdade, é um ponto a considerar. Porque há aqueles que pesquisam não para levar à luz, né? Mas para se posicionar, querendo negar a posição contrária dele, né? Também tem isso mesmo. Agora, os romances de Emmanuel, você lembra do último romance que a gente leu? Como é que foi o nome? Dalcione. Como é o nome do livro? Renúncia. Renúncia. Então, o livro Renúncia, o contexto de onde a história se aconteceu, aquela França, né? Entendeu?
aquilo foi objeto de pesquisa de alguns historiadores, porque hoje, quem estuda história hoje, ele vai entender melhor o século passado do que o século I, entendeu? Para ele entender. Então, eles foram na fonte pesquisar para ver se aquele romance era realmente real, era uma imaginação do autor, entendeu? E aí, lembra que eu coloquei para vocês na época, um vídeo que eu descobri, um espírita, que também é historiador, e ele esteve na França, ele visitou museus. Então, agora, com a digitalização dos documentos, entendeu? Aí é mais fácil você encontrar. Antes de ser digitalizado, você tinha que ir lá no papel, e o papel, com o tempo, vai se apagando, né? Mas ele analisou os mapas da região, aquela igreja, tudo aquilo existe, entendeu? Tudo que o padre Damião, né, frequentava, que ela ia lá conversar, tudo aquela vila, aquele lugar lá que ele descreve, tudo aquilo existiu mesmo. Hoje está até alguma coisa modificada, mas alguma coisa ainda existe. E o museu está registrado nos museus lá de Paris. Então, quer dizer que a Romance de Emmanuel, ela está sendo pesquisado e comprovado até então. Tudo as falas dele, entendeu? Então, quer dizer, para a gente que é espírita, que tem esse material, essa série histórica, não veio por acaso. Ela vai ajudar nessas pesquisas. Vai ser fonte de pesquisa de muitos acadêmicos, né? Assim, pessoa que está fazendo o estudo, né? Bacharelado em História, ou pós de alguma área, eles vão usar isso como material. Bem interessante, né? E a gente, é bom porque para a gente fica mais convincente, né? Vamos seguindo. É interessante na continuidade aqui, que vai falar exatamente sobre eu estou pensando assim, sobre qual é o nosso ponto de vista. Por que eu estou estudando Jesus? Aí ele vai falar sobre as perguntas da codificação, né? Que para nós é o que vale, né? Pode seguir? Pode. Nunca é demais lembrar a informação que os espíritos da codificação transmitiram a respeito de Jesus, relatada em O Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta: Jesus. Comentário de Allan Kardec. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Ainda que persistam opiniões contraditórias sobre o que Jesus fez ou não, ainda que sua mensagem não tenha sido suficientemente compreendida, importa destacar, como ensina Emmanuel, que a sua vinda entre nós marcou o início da era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, uma vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Com o intuito de fornecer outros subsídios ao estudo, apresentamos em seguida citações de espíritos esclarecidos como ilustração do assunto, a fim de que se conheça melhor a posição da doutrina espírita em relação a Jesus, o Cristo de Deus. Bem interessante. Então, bem interessante que ele agora vai trazer o pensamento de alguns espíritas, né? Que a gente conhece como foi a vida, né? A gente tem conhecimento. Antes ele estava trazendo de pesquisadores, né? De religiosos daquela época e tal. Agora que a gente vai ver o pensamento de alguns vultos que a gente admira, que a gente respeita, que a gente confia. É bem interessante. Alguém gostaria de ler para Bel descansar? Quem pode continuar? Eu leio, posso ler?
Pode, deve. Eu vou tirar meu som. Tá. Tirar o meu. Então, vamos lá. Mei. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Everton Quadros, primeiro presidente da FEB. Em todas as circunstâncias, reconheçamos-nos defrontados pelo Mestre no exercício da fraternidade dinâmica. Indubitavelmente, asseverou ele, não ter vindo para destruir a lei, e sim para dar-lhe cumprimento. E executou-a, substancializando-lhe os enunciados na ação construtiva com que lhe ampliou todos os preceitos em luzes de ensino e afirmação de trabalho. Ao revés, ajustou-se à comunidade, empenhou de soerguimentos e sustentação do homem integral, amparando-lhe o corpo e alma. Explicou a verdade tanto aos rabinos quanto aos pescadores de vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos famintos e clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas. Leu nas sinagogas, curou cegos, restaurou doentes, ergueu paralíticos, recuperou obsidiados, doutrinando espíritos perturbados e sofredores, encorajou os tristes e banqueteou-se com pessoas apontadas ao escárnio social. Sem qualquer laivo de culto, a personalidade viveu no seio da humanidade. Só um instantinho. Se eu fosse sublinhar o pensamento, por exemplo, de Mei, que ela colocou em 2 frases, né? Eu ia sublinhar, tipo assim, ela botou, a palavra do Cristo é a luz acesa que encontramos na sombra terrestre. Então, ela considera como a luz, né? Para ela. Se eu fosse sublinhar a palavra desse primeiro presidente da FEB, ele fez um texto para a gente aqui, não é? Também muito verdadeiro. É como se fosse um guia aqui para a gente se esforçar para seguir. Bem interessante também. Quando a gente quer, se Jesus é o nosso modelo, o que ele fez seria meio que um norte, né? Um guia. Muito interessante mesmo. Aí vamos agora, continuando, ela vai continuar lendo, quando a gente lê, procurar ver qual é a palavra-chave, né, de cada um. E nessa do Everton, então, não seria fraternidade? Eu acho que basicamente sim, né? Porque é o amor, né? Resumindo tudo, né? Resumindo tudo. Ele pregou tanto, ele fez tantas coisas que com os atos dele, ele mostrou amar, como é que, né? O que é o amor. Ele mostrou que ele amava, né? Por isso ele era fraterno, sentimento de igualdade. Eu dizia que era justiça, amor e caridade o que ele fez aqui. Resumo da lei de Deus, né? Então, vamos. Emmanuel, a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. E aí? Qual seria o resumo aqui de Emmanuel? Eu acho que ele está dizendo que o Cristo, que é Jesus, é o alimento do corpo e da alma. É o pão, né? É o pão que representa o alimento, né? Isso. Que ele diz, olha só, é também comparável à fonte e ao pão, quer dizer, sacia a sede, sacia o corpo. Né? Isso. E ao final ele diz, então, as suas palavras são espírito e vida, né? Então, eu acho que os ensinos, ele quer falar, no caso, para a gente, isso vem como os ensinos de Jesus tem essa finalidade aí, de nos alimentar totalmente, né? Corpo e alma.
Irmão X, Humberto de Campos, mestre redivivo, que ainda agora enches de terrível assombro quanto estimariam que não tivesses vivido entre os homens. Vou ler de novo. Mestre redivivo, que ainda agora enches de terrível assombro quantos estimariam que não tivesses vivido entre os homens. Fixa teu complacente olhar sobre nós e aparta-nos da treva de todos os que se acomodam com a saliva da injúria. E revigora-nos a consolação e a esperança, porque sabemos, Senhor, que como outrora, ante os discípulos assustados, estarás com os teus aprendizes fiéis em todo instante da angústia, exclamando imperturbável, tende bom ânimo, eu estou aqui. Daí uma poesia, né, que ele fez, né? Nossa, que lindo, né? Aqui, se a gente fosse resumir, eu não sei, era bom até que cada um se colocasse. A gente está falando muito, muito sozinho aqui. Quem está lendo e eu, tentando entender. Mas eu acho que eu, por exemplo, se eu fosse resumir, eu ia dizer que Jesus, o Humberto de Campos está dizendo para a gente que Jesus veio dizer para a gente, ninguém está sozinho não, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Quer dizer, ele veio trazer consolo, né? Fala, Bel. Na realidade, é uma oração isso, né? Eu lembro muito do livro... Eu sei qual é o livro. Boa Nova? Não, esse livro que tem a Jesus que atravessa o mar, é o Segredo? Não me lembro. Cara, a Cabana. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele atravessa o lago, né? E ele vai junto com Jesus, ele vai andando sobre a água. Aí eles sentam, né, tudo dentro da alegoria do romance, né? Eles conversam muito, né? Ele e Jesus, o personagem de Jesus. E na hora que ele levanta para ir embora, ele vai andando, ele vai pretendendo andar pela água sozinho. Mas aí ele não consegue. Aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu estiver junto, fica muito mais fácil, né? Mais ou menos isso, né? Então, eu acho que resume isso aqui, né? Se ele estiver conosco, é pelo no mínimo menos difícil, né? E a gente tem visto isso, eu pelo menos, né? Eu acho que todos nós assim do grupo está muito unido, acho que a gente tem sentido isso a todo momento, né? Porque está amparando a gente a ter essa confiança, né? Até naquela canção que diz assim: venha Jesus caminhar na minha vida, quero voltar a lugares em que fiquei só, vendo que estavas comigo. Quer dizer, a gente nunca está só, né? Vendo que estavas comigo. Eu quero voltar lá achando que eu estava só, mas aí quando eu volto, eu vejo que ele já estava lá comigo, né? Aí é por isso que, para a gente que tem essa fé, claro que é importante todo o estudo histórico, mas a gente tem esse foco aqui que é importante. Bezerra de Menezes. Todos os talentos da bondade do Senhor se nos acumulam agora nas mãos, em torrentes de oportunidades e trabalho, recursos diversos e potencialidades virtuais. Tem alguma coisa, Eugênia, a falar? Está fechado o seu microfone. Era até bom você repetir para a gente se conscientizar desse recado. E ele foi muito direto no recado para a gente. Todos os talentos da bondade do Senhor se nos acumulam agora nas mãos, em torrentes de oportunidades e trabalho, recursos diversos e potencialidades virtuais. Nós temos todos os... Está tudo nas nossas mãos, né? A Célia pergunta: já recebi tanto, estou fazendo o que com isso? É a hora do trabalho, está nos chamando a responsabilidade até, né? E ele Bezerra, quando lembro de Bezerra, eu lembro de uma fala que eu vi dele, dizendo, do que eu li, né? Se referindo a ele diz que lá onde ele se encontra, né? Quer dizer, num plano mais elevado de trabalho, né? Junto de nós, mas logicamente já bem acima, ele diz que hoje o que mais o entristece é lembrar das horas vazias que ele teve na Terra.
Olha E a isso, gente, né? muito forte, né? Eu já ouvi também. Muito forte. E a gente pegar isso que a gente tem, transformar isso e exemplificar, né? Isso, ele fala aqui, olha, É, a bondade do Senhor conosco são talentos já que a tá, gente já tem e tem que multiplicar. Eu acho que ele aqui, o Humberto de Campos lá em cima consolou, e ele aqui está trazendo, quer A dizer, responsabilidade. a realidade, a responsabilidade. isso, a equipe que organizou esse material, que foi Honório Abreu, Haroldo Dutra, eles selecionaram muito bem as falas para trazer um equilíbrio, né? Então, vem o Humberto de Campos consolando, dizendo, não está nunca sozinho, sabe? Naquelas horas difíceis, eu estava te carregando no colo, né? Por isso que você não me sentiu as pegadas. E aí vem Bezerra e fala assim, tudo isso que você está recebido são talentos, são oportunidades de servir, né? Faça bom uso, que é para depois não se arrepender. E olha que ele fez tanto e ainda se arrepende das horas vazias. Imagina, né? Nós. Imagina nós. Nossa, eu fico aqui, coração apertado, a consciência pesada. Mas vamos, está fazendo. Uma coisa que consola, né? A gente pensar assim realmente dá uma angústia. Mas uma coisa que consola é isso que a gente faz hoje, né? Que a gente já quer preencher essas horas vazias, né? Porque se a gente pensa, meu Deus, quanto tempo eu perdi sentado ouvindo palestra, quanto tempo, sabe? Né? Mas aí agora a gente já deve ter um equilíbrio, né? Vamos ser carinhosas com a gente. Já estamos. Temos que ter esse auto-amor também, é verdade. A gente não perdeu tempo lendo palestra nem lendo obras. A gente estava se preparando para, nesse momento, a gente não escolher, por exemplo, ir bater perna lá no shopping, entendeu? Ir para a praia, ou ficar de conversa, né, no portão. A gente está aqui, ó, trocando, tentando se conscientizar cada vez mais de que tudo que nos aparece são oportunidades de servir. A gente não deve ficar atento, deve estar prestando atenção, né? Porque é sempre uma inspiração do alto. Deixa eu ler, porque minha bateria está acabando. Eurípides Barçanufo. A seara do Senhor no solo infatigável do tempo guarda riquezas inexploradas e filões opulentos. Aquele que grafa uma página edificante semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, entretece uma palestra nobre ou estende uma dádiva, recolherá, 100 por um, todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para alegria sem fim. Como espíritas, é sempre importante correlacionar as conclusões de estudiosos com os postulados da doutrina espírita, a fim de que possamos ter uma ideia mais completa do assunto. Nesse sentido, sob o título Jesus Histórico, muito além do mito, a União das Sociedades Espíritas, USE, Regional Ribeirão Preto, São Paulo, desenvolveu interessante trabalho comparativo que pode ser visualizado no site. Aí ele aqui dá o site, né? Que a gente pode pesquisar mais. Isso. Esse site, esse estudo aí, é o tal estudo que saiu no Reformador sobre Jesus Histórico, entendeu? E isso em Ribeirão Preto. E esse rapaz que eu coloquei, um pesquisador, ele está fazendo um trabalho, que já fez, né, na mesma época, mais ou menos, mas na Federação do Paraná. É bem interessante. Agora, se eu fosse resumir a fala do Eurípides aqui, que ele fala, aquele que grafa uma página edificante, ou que semeia um bom exemplo, ou que educa uma criança, aí eu lembro da Liz e da Glória, fornece um apontamento confortador, entretece uma palavra nobre ou estende uma dádiva, recolherá 100 por um todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno bem, laborando com a vida para alegria sem fim. Eu resumiria a fala de Eurípides assim: aquilo que semearmos, isso mesmo que vamos colher. Não é? A gente já chegou a essa conclusão. Como Maria Eugênia Novi? Aquilo que semearmos é exatamente o que iremos colher. Exatamente,
não é? E Eurípides usa muito símbolo Leremos. da terra, da planta, da colheita, da natureza, que para dizer isso, né? E a gente entende fácil quando ele fala. Realmente, a semeadura é livre, né? Mas a colheita é de acordo com a semeadura, né? Então, essa foi o roteiro de hoje. Existe um questionáriozinho aqui que a gente pode tentar responder. A Cleusa falou que ela está com a bateria dela indo embora, não é? Não sei se ela vai conseguir. Mas aí a gente pode fazer Eu junto. estou tentando, coloquei aqui para recarregar, mas o celular fica muito quente, eu não sei se eu vou conseguir ficar, tá? Tá bem. Mas você fez bem a sua parte, né? Leu as falas desses conhecidos espíritas, que a gente sabe que são sérios, né? Que a gente pode confiar. E agora, vem aqui, na página 101, um questionáriozinho que a gente poderia responder, eu acho que só para fixar melhor, porque passar para o outro agora eu acho que não vale a pena, para outro roteiro. Vai ficar interrompido, não é? O que vocês acham? A gente pode tentar ir respondendo, lendo e respondendo, né? O que a gente entender, né? Aí outra pessoa lê, porque está acabando aqui. Sim, sim. Vamos pedir outra pessoa. Lise, você pode ler? Está como grupo 1, 2, 3. É para 101. As perguntas está como grupo 1, grupo 2. Então, vamos fazer com 7 perguntas. Nós não temos 7 grupos, a gente tem nem 7 pessoas. Vamos responder juntos. A pergunta número 1. Você pode ler para Jesus, né? Isso. Quem é Jesus? Quem é Jesus, segundo os espíritos orientadores da codificação espírita? E aí, quem é? O que o grupo acha? O que nós achamos? A gente acha que Jesus é nosso irmão maior, é aquele que veio nos trazer a esperança, ele é tanta coisa para... Né? Quem mais tem uma resposta? Guia e modelo, né? Nosso guia e modelo. Guia e modelo da humanidade. Guia e modelo a seguir. Isso. A resposta está lá na 625, né? Salvador da humanidade. Isso. A pergunta 625, dada pelos orientadores da codificação espírita, diz isso: é o espírito mais perfeito, né? Que Deus enviou para servir de guia e modelo para a humanidade. Pronto. Essa foi fácil. Podemos passar para outra? Sim. O que efetivamente marca a era do advento do Cristo? O que efetivamente marca a era do advento do Cristo? Alguém teria uma resposta para dizer o que marcou o advento do Cristo? O que a chegada do Cristo proporcionou como... Seria a Boa Nova também? Como marco? Eu acho que a gente leu isso daí. Ele trouxe a Boa Nova, ele trouxe lições, né? Para a gente, ele trouxe uma filosofia cristã, ele trouxe filosofia de ideal, né? De liberdade, de fraternidade. Mas eu acho que tem esperança, né? É esperança, né? Isso, várias coisas em cima do advento dele. Então, o advento dele é marcado por quê? Eu acho que aqui nós ao longo do texto teve um pedacinho que a gente falou sobre o que marca. Eu não sei se eu sublinhei, vamos ver. Mas de qualquer maneira vocês já falaram, né? Com outras palavras. A luz da doutrina. É como se ele trouxe lições que vão prevalecer para sempre, que ninguém vai conseguir apagar, né? Que são evangelho, como vocês falaram, de amor, de fraternidade, de igualdade, né? De consolo, de perdão. É a Boa Nova. Resumidamente, eu acho que seria o que a Lise falou. A Boa Nova.
Eugênia, eu achei aqui num pedacinho que fala assim. Cadê? Qual a página? Aqui, do Emmanuel, na página 98, lá no início. Ainda que persistam opiniões contrárias sobre o que Jesus fez ou não, ainda que sua mensagem não tenha sido suficientemente compreendida, importa destacar, como ensina Emmanuel, que a sua vinda entre nós marcou o início da era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Era isso que eu... Está fechado, João. Está fechado. Difícil de abrir. Eu queria lembrar, eu sabia quem tinha lido. O marco foi esse. Não foi essa? Não foi essa aqui? Foi. Isso aí. Ele iniciou a maioridade espiritual da humanidade. Para a humanidade terrestre. Isso aí. Através do Código de Fraternidade e do Amor. De fraternidade. Isso. Está aí mesmo. Ele marcou a era da maioridade espiritual através do Código de Fraternidade e do Amor. Ou seja, a boa nova dele nos proporciona isso, né? Vamos seguindo, então. Vamos voltar para a Liz. Vamos voltar. 3. O que a palavra do Cristo representa para Meimei? Vamos lá na Meimei. A palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre? Cadê Meimei? Então, para Meimei... 98. Para Meimei é isso mesmo. Cristo representou a luz para ela. Né? A luz para ela e para todos nós, né? É a luz acesa. Né? Porque quando a gente está no escuro, qualquer uma fiasco de luz que seja, ajuda, né? No caso, Cristo veio trazer essa luz imensa, né? Então, ela diz assim, a paz é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, em ser divino, a nossa construção espiritual. Então, é a luz que nos vai ajudar a evoluir, né? Crescer, né? Eu colocaria a luz. É isso aí, representou a luz acesa, Bela. Isso. 4, pode? Pode. Que missão realizou Jesus, segundo Everton Quadros? É aquele que foi o primeiro... Não, eu pulei, peraí. Não, pulei não, é 4 mesmo, tá certo. Não, tá certo. Qual é a missão de Jesus, segundo Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da federação? Aí ele listou aqui, e se a gente fosse resumir, seria o quê? Explicou a verdade, tanto essa... Oi? Não ouvimos não, Bel. Quando entra uma ligação... É ruim mesmo. Que asseverou ele a dinâmica, né, da fraternidade. E asseverou que ele ter vindo não para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento, né, para ser cumprido o amor que Jesus nos ensinou, né, a lei da fraternidade, né, tudo de bom que ele quer que nós tenhamos. É isso mesmo, Francisca. Quando ele listou várias práticas de Jesus, feito de Jesus, junto a todo mundo, desde aquele que era, né, que tinha conhecimento, eram os cultos, né, da época, como aqueles mais necessitados, menos carecidos, né, mais sofredores. Ele veio ensinar o que era o verdadeiro amor, né? Que é possível, né, praticar a lei, né? A lei pode ser cumprida, lei de justiça, de amor e de caridade. Amor, de caridade, né? Mesmo. E que não era só para alguns, né? Não eram só para os doutores, não eram só para quem tinha condições, né? Porque o pobre, né, aquele paupérrimo, ele era relegado, né? Ele era jogado lá no cantinho, ele não tinha esse acolhimento.
como até hoje é meio complicado, né? Se a gente não tiver essa responsabilidade, esse entendimento, a gente deixa para lá e só vai viver quem tem condições. Mas por quê? Porque Jesus ensinou e a gente não aprendeu até hoje. É verdade, isso aí. Pode ser a prática da caridade e A fraternidade universal? Sim, aquelas leis que ele diz que não veio derrubar, mas veio cumprir. Então, ele veio e cumpriu todas as leis que a gente sabe nas leis morais que a gente estuda, no livro dos Espíritos, as leis morais se resumem em amor, justiça e caridade. Se a gente pensar e nessa prática, na nossa prática, a gente precisa praticá-las, né? Exercitar toda essa fraternidade, tudo, né? Olha só o que o Everton fala aqui, ó, nesse pedaço. Ó. Explicou a verdade, tanto aos rabinos quanto aos pescadores da vida singela. Pregou a divina mensagem no topo dos montes, alimentando estômagos vazios, famintos, né? E clareando cérebros sequiosos de luz. Socorreu mulheres infelizes e crianças abandonadas, leu nas sinagogas, curou cegos. Então, ele fez um trabalho que não foi para uma classe, ele fez para o mundo. Ele fez para o mundo, por isso que ele, até hoje, ele é amado. E a gente vai lutar e brigar que ele é o Pai da Terra, né? Ele é o Filho de Deus e que veio trazer à Terra essa luz. Senão, como é que estaríamos? Está sendo difícil, porque a gente ainda escorrega muito, mas a gente tem essa luz dentro da gente que nos cobra. Se a gente esquece, é cobrado de alguma maneira. Nessa fala que vocês vão escutar desse rapaz, desse historiador sobre Jesus histórico, ele fala muito na mensagem de Jesus como principal era a lei de igualdade. E se pensar bem, quando a gente pensa em lei de igualdade, que todos somos iguais, né? Então, no topo da pirâmide ou lá embaixo, Jesus tratou todo mundo igual, e ele praticou o amor, né? A caridade, a bondade, no caso, né? Com todos eles, é isso aí mesmo, não está errado, não. Então, por isso é que acho que a lei do amor resume tudo mesmo. Não é? Pode ir para o 5? Podemos. Qual é a lição do Cristo segundo Emmanuel? Vamos lá ver o que o Emmanuel diz. Trouxe para a gente. Eu lembro. Comparável à fonte e ao pão. Ele fala que Jesus é o alimento, é o nosso alimento. Para sempre, para corpo, para alma. Né? É o fator equilibrante e o medicamento. Sim. Sim. Ele nos equilibra e nos fortalece, nos dá esse remédio. Por isso que ele é o grande médico das almas. Isso aí. Bem legal. Interessante que a gente vê, né, nessa palavra, a gente não precisa só do alimento do corpo, precisa do alimento do corpo, sim, que estamos encarnados, né? Mas o alimento maior é do espírito, né? O do corpo pode ser até aquele alimento frugal que você come só para saciar, para manter o corpo que precisa, não o alimento em excesso, que muitas vezes a gente corre atrás daquele alimento em excesso que faz até mal, né? Mas o alimento do espírito, a gente precisa ter ele ali em abundância, né? Em excesso. É o mais importante, né? Mais importante. Alimentar espiritualmente. Aí a gente lembra que, às vezes, a gente leva 90% da vida alimentando o corpo. Trabalhando, comprando, gastando, arrumando, limpando. E 10% cuidando do espírito. Se tem uns que não, que nem isso fazem. É 100% vida material, ainda. Verdade. Quando deveria...
ser pelo menos 50% para cada. A fala que a gente ouve muito no nosso trabalho lá da evangelização é que, nossa, eu não tenho tempo nenhum, eu trabalho muito, eu não sei o quê, porque é sempre aquele trabalho material que precisa, mas muitas vezes a gente não consegue parar um pouquinho só para acalmar a mente, né? Entrar em contato mesmo, né, com Jesus, sabe? Sentir aquilo, mas é o tempo todo mesmo. Eu conheço pessoas que até quer, mas não consegue porque o momento dela ainda é esse, de ter que trabalhar muito, vendo ser... essas coisas que a gente tem realmente, né? Que se bobear a gente não faz o que a gente está fazendo aqui. O quanto eu tenho que fazer, o quanto todos aqui têm que fazer ainda, mas se a gente não determinar que temos que parar um pouquinho para ficar 1 hora e pouca aqui, a gente não fica, não. Verdade. Se a gente tiver disciplina, a gente começa o dia fazendo primeiro, programando o almoço, depois o que vai fazer depois, o dia acaba rapidinho e você não parou para alimentar o espírito. Você se preocupa com aquele alimento do corpo lá, entendeu? Né, dos cuidados com a matéria, e o espírito fica para depois, sempre para depois, né? Uma coisa que eu tenho pensado é agora a gente sabe que nós estamos vivendo esse momento online, mas não vamos ficar nele. Podemos até ficar, mas o verdadeiro momento que nosso é aquele ir lá no céu, fazer aquele trabalho que a gente sabe, né? E aí nós vamos ter que disciplinar, nesse quase 2 anos, disciplinar o nosso horário novamente, né? Para estar lá naquele momento, né? Porque nós estamos... Falta 10 minutos, hein, para terminar. Acostumado aqui, que é fácil, né? Mas aí nós vamos ter que nos adaptar novamente. Sim. Olha só, então, vamos fazer assim, ligeirinho, para a gente não voltar ao capítulo. Aqui a fala de Humberto de Campos, a gente já até comentou, não foi? Que ele traz, com esse textozinho, um consolo para a gente, né? Quando ele diz, lembrando Jesus, tem de bom ânimo, eu estou aqui. Então, que a gente não está sozinho em um momento, somente no momento mais difíceis. Bezerra, a gente já comentou que o Bezerra, a pergunta que vai fazer agora é sobre Bezerra, né? Humberto, como depois... se manifesta a bondade de Jesus, segundo Bezerra de Menezes, já. Isso aí. Então, o Bezerra diz para a gente que a bondade dele é nos dar oportunidade de trabalho. dá talentos para que a gente possa trabalhar. Desenvolver, isso. E a 8, as características destacadas por Eurípides, relativa à seara de Jesus. A seara de Jesus é esse campo de trabalho aí. E ele fala para a gente, aí ele bota quem ensina, escreve uma página, quem dá um bom exemplo, quem educa uma criança, faz qualquer coisa de útil, está laborando, né, na vida, com alegria e tal, está servindo. Ou seja, a gente vai estar aqui para semear. Somos semeadores. Servir sempre, né? Sim, isso aí, servir sempre. Eu acho que... E semear com alegria. Mas tem que ser, né? Senão tem que voltar para tornar a semear, fazer outro campo. Não é só semear, né? Tem que semear. É igual aquele que a gente... Aquelas historinhas que fala, né? Que eu recebi um marido complicado, mas eu aturei. Fui até o fim, não separei. Aí venho depois do outro lado, né? Agora você volta para amar. Volta para amar. Não adianta só aturar, né? Tem que fazer com amor, né? Tudo tem que Já ser com fiz amor. A minha parte, agora vai. Esse anexo aqui não vai dar tempo de ler, né? Porque ainda tem a prece, né? Agora a gente pode fazer, sabe o quê? Vocês me lembrarem? Usar esse anexo como página para a próxima aula. Para a semana, Vamos usar ele? Vou até deixar aqui aberto para anotar isso. Semana que vem a gente usa o anexo, tá bom?
Olha, hoje não tem música, porque Glória me ligou pedindo para fazer, para colocar, mas eu também estava aqui toda, que eu tava, vou ficar com a minha amiga, eu estava aqui me arrumando meu pé, que estava horrível. Então, foi tudo muito em cima, né? A história do online que não entrava, então não tem hoje música, tá? Mas deu certo. Você está aqui com a gente, isso que é importante, não é? Abriu a sala, recebeu as pessoas, isso é ótimo. Então, alguém gostaria de fazer alguma outra consideração sobre o estudo hoje? É que possamos, né, estar sempre lembrando, né, que Jesus nos deixou aqui para isso, para que possamos jogar essas sementinhas, né? Então, que a gente possa fazer esse trabalho, que a gente, entre nossos amigos, os amigos que não estão participando com a gente, mesmo não estando assim junto com a gente, mas eles estão no nosso coração, e que a gente possa sempre pensar neles, porque é tão bom a gente estar junto, estudando, a gente estar se fortalecendo. Então, eu acho que faz falta. Então, que a gente continue pensando neles, sabe? Porque, né, não fica completo. É verdade, eu concordo com você. E, se possível, se fazer presente. Assim, no presente desse momento de repente, mandar uma mensagem, estou com saudade, não é? Entendi. Okay, tá? Então, vamos fazer a prece? Podemos? Bora. Eu vou pedir... Pode fazer, Lise, para a gente? Como você não trouxe... Olha, com essa fala da Francisca, já estava sendo uma prece, eu acho que ela poderia completar. Se ela não quiser, eu faço. Mas eu gostaria muito de ouvir a sua prece, que você está com o coração assim, ó. Sensível, sensível. Eu vou tirar meu som para ouvir a prece. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Deus, Criador de todas as coisas, só temos a agradecer, Senhor. Agradecer por este momento, agradecer pelos estudos que tanto nos faz bem, nos faz ter crescimento, Senhor, espiritual e humano. Sim, que nossa humanidade melhore, Senhor. Que o teu amor consiga penetrar em cada coração, Senhor Jesus. Que todos nós possamos estar sempre com bons pensamentos, sentimentos bons, para transmitir aos nossos parceiros da vida. Quem conhecemos, até mesmo quem a gente não conhece pessoalmente, mas que a gente transmita amor, que a gente transmita sentimento bom, abraço amigo, que a gente está precisando muito disso, todos no mundo, Senhor. O mundo está precisando desse abraço que o Cristo nos deixou e que Ele tanto nos ensinou, que tínhamos que continuar dando a força, o aconchego, a caridade, a fraternidade, que esquecêssemos o ódio, o apego às coisas materiais, que possamos, Senhor Jesus, ter mais sentimento de amor, que não nos esquecemos das tuas palavras, Senhor, que não nos esqueçamos mesmo, Senhor, das tuas palavras, que foi amar para ser amado. Só seremos amados se conseguirmos amar, Senhor Jesus. Sabemos disso. Mas que possamos, então, transmitir também a quem não tem esse conhecimento. E assim, Pai amado, muito obrigada por tudo. Obrigada por este grupo, obrigada pelo Brasil, obrigada pelo mundo, Senhor. Obrigada pela paz que tanto desejamos, Senhor. Acreditamos em dias melhores e teremos esses dias. Que Jesus abençoe a todos nós e que estejamos sempre unidos em pensamento e num só desejo, que é o de amar. Amar para ser amado. Graças a Deus. E aí, muito bom. Graças a Deus, amigos. Deixa eu interromper. Eu me senti abraçando o planeta todo, o mundo todo. Muito bom. Precisando disso.
Fiquem... direto. É, Retomei. Interrompo.